Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 10, 11, 12 e 13. Pai, eu me arrependo dos meus pecados, venha ao meu coração, eu farei de Jesus o meu modelo e guia. Acontece que, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é desrespeitado e tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Assim, profetizarão todos os profetas e também a lei. E se querem entender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho do apóstolo João, poderia ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo não acontece com essa passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: João Batista é o Elias que já veio. Nessa frase não há sentido figurado, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, se na ocasião em que Jesus as pronunciou, João Batista ainda vivia? Ele mesmo as explica dizendo: se querem compreender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio. Sendo João Batista o próprio Elias reencarnado, Jesus refere-se à época em que João Batista era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo Espírito em duas encarnações distintas. Até hoje, o reino dos céus é tomado pela violência. Nessa passagem, Jesus refere-se à violência da lei de Moisés, que determinava o extermínio dos infiéis para que os hebreus ganhassem a terra prometida, verdadeiro paraíso para eles. Pelo ensinamento de Jesus, o reino de Deus não é propriedade de um único povo, mas herança de todos quantos amem a Deus e ao próximo. Assim, Jesus estabelece uma nova lei, segundo a qual se obtém o céu pela caridade e pela brandura, e não mais pela violência. Depois, Jesus acrescenta: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essas palavras foram muitas vezes repetidas por Jesus, pois ele sabia que nem todos tinham condições de compreender que João Batista era Elias reencarnado. O conhecimento espiritual naquela época ainda era muito pequeno e somente alguns podiam compreender certas verdades. Aqueles do seu povo que morreram viverão de novo. Os que estavam mortos ao meu redor ressuscitarão. Despertem do seu sono e cantem louvores a Deus. Vocês que habitam no pó, pois o orvalho que cai sobre todos é um orvalho de luz. E porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem do profeta Isaías, aqueles do seu povo que morreram viverão de novo, é também muito clara sobre a sobrevivência do espírito após a morte. Se após a morte os espíritos fossem levados a um lugar e lá permanecessem para sempre, o profeta teria dito: ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão de novo, significa que terão que voltar a viver. E isso só pode ser pela reencarnação. Se o ensinamento do profeta Isaías, viverão de novo, fosse entendido no sentido de que o espírito não precisa reencarnar, ele seria um contrassenso, pois ao não reencarnar, o espírito teria sua vida interrompida. Entendendo o ensinamento, viverão de novo, como a necessidade que o espírito possui de reencarnar, o profeta, além de colocar um fim ao princípio das penas eternas, ainda afirma que todos os que estão mortos reviverão, o que oportuniza ao espírito a sua recuperação moral através das sucessivas reencarnações.
Se você ouviu essas palavras, apenas diga obrigado.